Ultimamente, as pessoas estão encantadas com a afirmação que diz o seguinte: que a meditação pode acontecer em qualquer lugar. Mas o que realmente isso está significando? Podemos analisar isso passo a passo, lentamente? Podemos investigar isso? As pessoas comuns, as pessoas que não são aprofundadas nisso, as pessoas que vivem na periferia, chegam à conclusão que elas podem sentar em qualquer lugar, numa praça, num campo, numa cozinha, num trânsito movimentado e ali se desligar de tudo. Que a meditação é uma espécie de desligamento do mundo real, em que a pessoa não seja perturbada, que não seja afetada por o que está acontecendo ao seu redor. Mas eu ainda acho que a coisa é mais profunda. Eu acho que essa coisa é séria, que isso tem que ser tratado com seriedade. Eu acho que todas as pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando estão em busca de seriedade, não de brincadeira, não de uma ilusão. Então estávamos falando que as pessoas estão tratando isso como uma maneira de não ser afetada por o que está, não serem afetadas pelo que está acontecendo ao seu redor, no mundo real. Mas eu entendo isso de um outro jeito, que a meditação começa com a relação. E mais uma vez sou obrigado a me agarrar ao Bruce Lee, quando ele diz no seu livro Tao do Jeet Kune Do, que devemos nos manter no mundo real. E o Krishnamurti endossa isso, dizendo que a vida é relação. Então, quando eles dizem isso, eles estão falando nas entrelinhas que isso não é uma ginástica. Não é algo que eu pratico em separado do todo. Não é um isolamento, não é uma ilha que eu busco para me sentir protegido. Não é uma salvação. Se não é nada disso, deve ser uma outra coisa. E o que é a coisa? Quando Bruce Lee diz que devemos nos manter em relação, ele está falando que devemos ter uma relação real com o mundo do combate, que devemos lutar, que devemos nos relacionar com o oponente, que devemos lidar diretamente com o oponente e não ficar levando isso para o lado da hipótese, da fantasia. Ele está colocando então que as artes marciais não são mera ginástica, mas sim uma maneira de compreender sua relação com o oponente. Não só de se compreender, mas também compreender o oponente. Não só se compreender e compreender o oponente, mas também compreender todo o universo que envolve a mim mesmo e o oponente. Então, meditação é relação. Então, artes marciais é uma forma de meditação, é uma forma de estar relacionado. Porque o Krishnamurti endossa isso dizendo que a vida é relação. Então, se a meditação não está acontecendo na minha vida de maneira adequada, ela só pode estar acontecendo de maneira errada, de maneira fantasiosa, como uma ginástica que eu pratico no final da tarde, como um caminho que eu busco para fugir da realidade. Um outro dia, aconteceu um fato curioso. Eu me encontrei com a minha ex-esposa
E um fato curioso aconteceu entre nós. Começamos a conversar, ou tentávamos conversar. E eu estava falando a respeito de um determinado assunto e ela começou a dar a sua opinião. No momento que ela começou a dar a sua opinião, eu simplesmente fiquei surdo, como se a opinião dela não importasse. Eu não conseguia ouvir. Eu estava mais interessado no que eu tinha a dizer, na minha opinião a respeito daquilo que estávamos discutindo, do que ela estava falando. Então eu estava o tempo todo em resistência. Não estava ouvindo o que ela estava dizendo. O que ela estava falando estava me passando pelo ouvido, me entrando por um ouvido e me saindo pelo outro. Eu não estava ouvindo ela. Eu estava o tempo todo me ouvindo. E a voz dela parecia cada vez mais distante. E o tempo todo eu estava consciente daquela situação, que eu estava ouvindo mais a mim mesmo que a ela. A voz dela só servia para despertar as piores reações em mim mesmo. Você está entendendo? Eu estava numa resistência. Não interessava o que ela estava tentando dizer. Interessava o que eu tinha para dizer a respeito, o que eu acreditava, no que eu estava envolvido, no que eu sabia, no que eu tinha estudado. Se eu estou sentado conversando com a minha esposa o tempo todo preso nas minhas crenças, ouvindo a mim mesmo, eu estou ouvindo? Está havendo relação entre nós? É claro que não está. Eu estou separado, resistindo, agarrado às minhas crenças, às minhas ideias. Estou louco que ela pare de falar para que eu comece a falar, para que eu comece a dizer o que eu acho. Eu estou participando de uma catequese. Eu estou interessado em doutriná-la do meu jeito. E isso não é relação. E quando eu não estou ouvindo, aí sim eu estou afetado. Quando eu estou traduzindo o que ela está dizendo por aquilo que eu acho, estou resistindo, eu estou sendo afetado por aquilo que eu sei. Então a afetação não é o barulho do cachorro que está latindo lá fora. Não é o barulho do carro, o barulho do trânsito. A afetação vem daquilo que eu sinto que é certo, que eu acho que é certo, que eu acredito que é certo. A afetação vem das minhas crenças. A afetação é aquilo que está fazendo eu resistir, que está me tampando os ouvidos, que está me deixando surdo. E quando é que a relação realmente acontece? Quando é que há meditação? Quando é que há conexão? Porque para mim meditação é conexão. A conexão acontece quando eu percebo que não está havendo relação nenhuma. Isso é meditação. Meditar num quarto separado, numa ilha, isso qualquer um consegue fazer. Qualquer um consegue uma iluminação de quarto, de ilha, de mosteiro, mas conviver com o outro é muito complicado. Você se descobrir em ação com o outro é muito complicado, porque você está se protegendo o tempo todo. E quando você vê a sua proteção, a sua resistência, a sua ignorância a respeito daquilo que você está fazendo, aí você está em meditação. Você está em meditação quando você está percebendo o todo em geral, a sua relação com o outro, com o que o outro diz. Quando você está ouvindo todo esse movimento do seu interior, do seu conhecimento, isso é relação. Isso não é ginástica. Isso é real. Mas, quando eu uso
a meditação como uma forma de ficar surdo para um som que está acontecendo lá fora, quando eu fujo para dentro de mim mesmo, para não ser afetado pelo mundo, pela sociedade, isso é uma ginástica. E tem gente muito boa em ginástica. Só que nós não somos ginastas. Nós somos pessoas sérias. Nós queremos a relação verdadeira. Nós queremos realmente saber o que está acontecendo. Nós queremos nos ver em ação. Nós queremos ver qual é o nosso comportamento, porque nós não conseguimos ouvir o nosso vizinho, porque eu não consigo conviver com a minha mãe, com o meu pai. Isso é meditação. A meditação tem que me mostrar isso. Não um caminho de fuga. Não uma via de escape. A meditação é como diz o Bruce Lee. É uma forma de me deixar ou me inserir no mundo real. Porque a vida é relação, como diria Jiddu Krishnamurti.